TV Simpro Mogi, uma vez mais na TV Mogi. E para tanto, nós estamos hoje, no programa de hoje, com o professor Paulo César dos Santos, que é o diretor financeiro do Simpro, para elucidar uma série de dúvidas que acometem os professores normalmente. Dúvidas que os professores comumente têm, professor Paulo. Olá, Cláudio, tudo bem? Olha, os professores têm muita dúvida com relação ao relacionamento entre o professor e a empresa que o contrata, que é uma escola, uma universidade. Existem dúvidas desde a forma de ele receber o salário, holerite, forma de se confeccionar o horário, janelas. Então, nós estamos aqui para tentar tirar algumas dúvidas dos nossos colegas professores. O que são essas janelas? Então, janelas são intervalos que existem entre uma aula e outra, desde que no mesmo turno. Por exemplo, o professor dá aula pela manhã. Então, pela manhã, ele dá a primeira aula, fica um espaço vago e depois vai dar a terceira aula. Esse espaço que ele ficou na escola entre a primeira aula e a terceira aula, esse intervalo é chamado de janela. E o pagamento de janela, ele é previsto na convenção. Existe a possibilidade, Cláudio, de haver um acordo entre o professor e a escola. Esse acordo tem que ser formalizado. Se não for formalizado esse acordo, a escola tem que pagar essa janela. E mesmo que haja esse acordo entre a escola e o professor, se ele, porventura, for solicitado para alguma atividade dentro dessa janela, ele tem que ser remunerado por essa atividade. Agora, a questão da janela, ela é prevista em convenção. O que é convenção? O sindicato dos professores e o sindicato que representa as entidades que empregam as escolas, que empregam os professores, fazem uma convenção. Essa convenção é ou anual ou bienal. Por exemplo, só para citar um exemplo, os professores do ensino infantil, fundamental e médio são representados por um sindicato. Desculpa, eu falei professores. As escolas são representadas por um sindicato, que é o CIESP, que representa essas escolas. Então, existe um acordo entre os sindicatos de professores e esse sindicato que representa essas escolas. Esse nosso acordo que está em vigência é um acordo que foi celebrado no ano passado e vale até o ano que vem. Foi um acordo bienal. Ele começou no dia 1º de março de 2016 e vai até o dia 28 de fevereiro de 2018. Então, no artigo 39 dessa convenção, na verdade é uma convenção, no artigo 39 há a previsão de como se deve remunerar ou não essa janela. E com relação ao recesso escolar? Então, o recesso escolar também é previsto na convenção. Às vezes, alguma escola faz a confusão entre o que é recesso e o que é férias. As férias devem ser gozadas obrigatoriamente em julho, com duração de 30 dias, que tem aquele pagamento de 1/3, que tem que ser pago 2 dias antes do início do período de gozo dessas férias, né? Agora, o recesso, em geral, ele ocorre no final do ano, naquele período que vai do Natal, né, no finalzinho de dezembro, até o final de janeiro, também 30 dias. Nesse período, tanto de férias quanto de recesso, o professor não pode ser convocado. Ele não pode ser convocado. A única diferença, nas férias ele tem direito ao pagamento de 1/3, o pagamento do mês de férias tem que ser pago antecipadamente, juntamente com esse 1/3. O pagamento do recesso, não. Para ser efetuado o pagamento do recesso, é no 5º dia útil, como qualquer pagamento mensal. Com relação, professor Paulo César, à licença sem remuneração, o que vem a ser isso? Então, todo professor, durante o contrato de trabalho dele, ele tem direito de pedir uma licença sem remuneração, para cuidar de algum problema particular dele, alguma necessidade dele. Essa licença, ela pode ser até de 2 anos. Na convenção com os professores do SESI e SENAI,
essa licença é de até 1 ano. Essa licença ele pode requerer, existem normas para requerer essa licença é sem remuneração e, em geral, é importante que haja um acordo entre o professor e a escola, até porque a escola precisa providenciar um substituto para esse professor. Não que esse acordo signifique que o professor tem ou não direito, ele tem direito. Ele tem um prazo para requerer essa licença, me parece que de 60 dias para requerer o início dessa licença, até para que a escola tenha o tempo necessário para providenciar um substituto. E é muito importante observar que essa licença ela é sem remuneração. Como é que fica a situação do professor com relação à mudança de disciplina ou de turno? Então, mudança de disciplina ou de turno representa, do ponto de vista legal, uma alteração do contrato de trabalho. Ela só pode ocorrer se houver um acordo entre o professor e a escola. Se o professor se sentir pressionado, se o professor tiver alguma dúvida, gente, aqui está o nosso sindicato para assessorar, para esclarecer e até mesmo para fazer a defesa do professor, caso ele sinta que está sendo pressionado, caso ele sinta que esse direito dele está sendo violado. E você que tenha eventualmente alguma dúvida, entre em contato com o Simpro. O e-mail do Simpro, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, é simpromogi@uol.com.br ou então o site simpromogi.org.br. Nós voltamos em instantes. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro de volta. Nós lembramos a todos os espectadores que vocês podem se sindicalizar através do site do Simpro e também, se o caso, oferecer denúncias anonimamente. É só entrar em contato com o site do Simpro, www.simpromogi.org.br. Nós estamos hoje com o professor Paulo César dos Santos, respondendo a uma série de dúvidas de todos os professores de Mogi das Cruzes e região. Professor Paulo César, com relação à redução da carga horária, como funciona isso? Então, a carga horária, ela é parte do contrato de trabalho do professor. O professor, ele recebe seu salário em função da carga horária que ele tem. Essa carga horária, inicialmente, não pode ser alterada. Claro, existem casos em que a escola sofre uma redução de alunos, o que implica, por exemplo, na supressão de uma classe. E aí é lógico, aquelas aulas que o professor ministrava deixam de existir. Nesse caso, pode haver a redução da carga horária. Claro que, nesse caso, existem também alguns instrumentos para que o professor retome essa carga horária. Mas tudo isso é previsto no artigo 36 da Convenção Coletiva que está em vigor. Lá existem todas as orientações e a orientação que a gente dá para os professores que por alguma razão sofram redução de carga horária é que eles entrem no site do Simpro. Entre no site, se quiser pedir uma informação, tudo bem. Se quiser fazer uma denúncia, essa denúncia pode inclusive ser anônima. Basta dizer, chega lá, existe o espaço próprio para isso no site, chega lá e diz, ó, aconteceu um problema comigo assim, 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 qual é o procedimento, o que eu devo fazer? E o sindicato está à disposição para orientar e para defender o professor se algum direito dele for lesado.
Com relação à aposentadoria do ensino infantil, médio, fundamental e superior, existem diferenças, inclusive com relação ao professor e à professora? Sem dúvida. Até 1998 havia aí um benefício que atingia todos os professores, que era a contagem do tempo multiplicada por 1,4, quer dizer, acrescida de 40%. Agora não. No ensino infantil, fundamental e médio, e até mesmo no ensino técnico, o professor aposenta com 30 anos de trabalho e a professora com 25 anos. No ensino superior, a professora se aposenta com 30 anos de trabalho e o professor com 35 anos. Com relação, essa é uma dúvida, com relação ao dia do pagamento, existe até uma forma meio draconiana de se tratar desse assunto? Na verdade, o dia do pagamento, ele é garantido na Constituição. O pagamento do salário tem que ser efetuado até o 5º dia útil no mês subsequente ao trabalhado. E isso tem que ser respeitado. Ocorre que, isso é muito importante, tem escolas que pagam em cheque. O 5º dia útil é uma sexta-feira, ele vai lá e paga com cheque 9 horas da noite. O dinheiro tem que estar disponível para o professor. Não adianta dar um cheque no final do dia, 10 horas da noite, 9 horas da noite, o dinheiro não estará disponível para o professor. Ele tem que receber no período em que ele possa, por exemplo, ir até o banco. E se nesse período ele estiver trabalhando, a empresa tem inclusive que permitir que ele vá até o banco se ele tiver essa necessidade. Se o pagamento for efetuado em depósito bancário, sempre dentro desse 5º dia útil. Se o 5º dia útil ocorrer no sábado, então tem que ser pago no 4º dia útil, ou seja, 5º dia útil é o limite para o pagamento. Não é que é obrigatório pagar no 5º dia útil, pagar até o 5º dia útil, tá? Com relação ao descanso semanal remunerado, existe alguma diferença? Olha, o descanso semanal remunerado para o professor, existe o professor mensalista, que o descanso semanal é aquele normal de todos os trabalhadores. Mas o professor, a maioria dos professores, é aulista, então trabalha por hora aula. Então tem professores, por exemplo, que vão numa escola só dão aula na quarta-feira, outros só dão aula na terça, outros terça e quinta. Então, para haver uma formalização do descanso semanal remunerado, ficou convencionado, isso consta da CLT, que o descanso semanal remunerado do professor, esse professor aulista, é 1/6 de sua carga horária. Para exemplificar, o professor trabalha numa escola onde ele dá 12 aulas por semana. Então, 1/6 disso, quer dizer, 2 horas aula, ele vai receber o que corresponde ao DSR, quer dizer, o descanso semanal remunerado. A remuneração dele é com base em 12 aulas e o descanso semanal remunerado dele seriam as 12 aulas, que corresponde a 1/6. Muito obrigado, professor Paulo César dos Santos, pelas elucidações a todos os nossos espectadores. E eu relembro mais uma vez a vocês o e-mail e o site do Simpro. O site é www.simpromogi.org.br ou então simpromogi@uol.com.br. E para quem não tem muita afinidade com o computador, é só dar uma ligada. 4799-1106. Nós voltamos em instantes. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.
Estamos de volta com a TV Simpro, com o professor Paulo César dos Santos, nos elucidando a respeito de uma série de dúvidas que acometem aos professores. Professor Paulo, qual a importância do holerite e a importância do professor guardar o holerite? Bem, o holerite, ele faz parte da relação de trabalho, é uma obrigação do empregador fornecer mensalmente ao trabalhador, no caso o professor, o holerite. Nesse holerite tem que haver especificações, tem que ter a remuneração mensal do professor e a composição dela. A remuneração, ela é composta do salário base do professor. Em geral, se o professor é mensalista, é um valor fixo. Se o professor é aulista, que aliás a maioria dos professores, né? Então tem que ter qual é o salário base dele. Além do salário base, tem que ser especificado o DSR. O que é DSR? É o descanso semanal remunerado, que é aquele que é 1/6 do salário base. Depois tem que ser especificado também a hora-atividade. O que é hora-atividade? É aquela remuneração que o professor recebe para efetuar alguns trabalhos que ele faz em geral em casa. Corrigir prova, trabalho, preparar aula, coisas desse tipo. Além disso, tem que ser, esses itens que eu falei são os itens de remuneração, mas tem que ser especificado também os itens referentes aos descontos. Desconto de imposto de renda, tem professor que em função do salário ele não tem desconto de imposto de renda, mas a maioria tem, né? Desconto de imposto de renda, desconto do INSS do professor e até mesmo aquilo que é recolhido pelo empregador, pela escola, para o fundo de garantia do trabalhador, do professor. Isso também tem que ser especificado no holerite. Professor Paulo César, com relação à hora-atividade, o que é hora-atividade? Então, é uma remuneração que faz parte da composição do salário do professor, que remunera exatamente aquelas atividades que o professor exerce fora da sala de aula. O professor é um trabalhador diferente. Muitos trabalhadores vão lá, batem o cartão, vão para casa e só se preocupam com o trabalho no dia seguinte. O professor, em geral, ele leva prova para corrigir em casa, prepara uma aula em casa, corrige um trabalho, enfim, são essas atividades que ele exerce fora da sala de aula. Hoje, inclusive, existe uma discussão muito importante entre o nosso sindicato, que é o Sindicato de Professores, e o Sindicato das Empresas Mantenedoras, que representa as escolas, sobre o que nós chamamos de hora tecnológica. O que é hora tecnológica? Existe muito trabalho hoje que é feito nas plataformas tecnológicas das escolas. E existe também a interação entre o aluno e o professor fora da sala de aula. É muito comum hoje um aluno assistir uma aula, vai para casa, na hora dele resolver um problema, estudar, ele tem uma dúvida. Aí ele fala assim, vou fazer um contato com o meu professor. Entra lá e faz a pergunta para o professor, independente do horário. Para ele, o professor está disponível o tempo todo. E, muitas vezes, o professor tem que interagir. O professor dá o trabalho para a próxima aula, por exemplo. E o aluno tem uma dúvida, o professor precisa interagir com ele nesse intervalo. Nós chamamos isso de hora tecnológica. E é uma briga relativamente grande que se arrasta há muito tempo aí, porque nós estamos trabalhando um pouco mais do que trabalhávamos antes e estamos, inclusive, assumindo trabalhos administrativos, trabalhos burocráticos, que antes eram feitos pelos funcionários da secretaria, pela assessoria dos departamentos administrativos da escola, em função do professor hoje ter acesso e muitas das atividades ele faz online, ele entra em contato com a plataforma da escola para lançar falta, lançar nota, enfim, o trabalho do professor aumentou bastante. Nós entendemos que essa hora-atividade não remunera mais a quantidade de trabalho que o professor exerce fora da sala de aula. Então é uma briga que se arrasta há muito tempo, nós vamos batendo nisso e precisamos, inclusive, que os professores, as professoras, nos deem subsídios, porque como é uma atividade nova, como é uma cobrança nova, nós precisamos saber quanto que cada professor
trabalha fora da sala de aula, principalmente trabalha nessas plataformas das escolas, para que nós possamos mensurar o quanto por cento nós temos que cobrar das escolas para ser inserido no salário dos professores e professoras, para poder acrescentar, porque realmente hoje o professor trabalha muito mais fora da sala de aula do que trabalhava, por exemplo, há 10 anos atrás, quando essa interação via internet, por exemplo, era muito pequena. Hoje o professor, além de ser professor dentro da sala de aula, ele é um consultor do aluno. Além de ser um consultor do aluno, ele é também um agente administrativo da escola, porque muitas das tarefas que antes os funcionários administrativos faziam, eles pegavam os nossos dados, levavam para a secretaria para o funcionário lançar. Hoje o professor faz online, quer dizer, ele faz até o trabalho administrativo. Muito bom. E nós gostaríamos, o Simpro Mogi e toda a região gostaria de saber opiniões suas a respeito dessas informações que são passadas a vocês, certo? Entre em contato com o Simpro, simpromogi.org.br, tem lá o espaçozinho de contato para vocês emitirem suas opiniões. Então liguem para cá, para o Simpro, 11 DDD 4799 1106. Professor Paulo César, muito obrigado por esse bate-papo. Queria agradecer por esses momentos, por essa oportunidade, e queria também conclamar os nossos colegas, as nossas colegas, para que participem, para que se filiem ao sindicato. O sindicato é um instrumento de defesa do trabalhador, do professor, da professora. É muito importante que os professores se filiem ao sindicato. O sindicato forte, representativo, é aquele no qual todos os trabalhadores participam. Então, todos os professores, professoras estão convidados a vir e se filiarem aqui ao Sindicato dos Professores para aumentar a nossa força e a nossa representatividade junto às empresas que nos contratam. Muito obrigado. Terminamos aqui mais um TV Simpro, que você nos acompanha aqui na TV Mogi e também na Summer TV em Bertioga. Só relembrando uma vez mais, www.simpromogi.org.br. Até a próxima semana. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.